Olá, psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Vim hoje fazer uma reflexão sobre questões relacionadas à depressão, desânimo, às vezes algumas situações que as pessoas se veem prisioneiras dentro de uma situação de dor que parece que elas não conseguem sair. No dia 1º de abril, isso não é mentira, eu fiz um vídeo sobre separação e para falar sobre isso, eu trouxe um texto de um livro infantil do Rubem Alves, que é A Menina e o Pássaro Encantado. Né? Se tiverem oportunidade, assistam, mas o resumo é que eles tinham uma relação maravilhosa, esse pássaro encantado, por onde ele passava ele via cores, ele sentia os climas da natureza e ele ia se transformando e conforme o que ele via, ele voltava com aquelas cores e contava para a menina, eram momentos deliciosos. E aí era tudo muito gostoso, mas ela sentia muita falta. Decide, numa das viagens, quando ele voltar, ela o colocaria numa gaiola. Coloca, aprisiona, o pássaro fica ali, só que ele vai perdendo a cor, o brilho, né? As penas vão caindo e ele vai ficando mal. E aí ela vê o mal que está fazendo, liberta o pássaro, né? E ele fala que precisa da saudade para querer voltar. E ela sabe que ele vai sentir saudade e vai voltar e também sente saudade dele e fica na espera, né? Aonde ela entende que a liberdade é muito importante, né? E muitas vezes não tem motivo de separação, mas isso vejam lá. E aí eu até brinquei, né? Acho que esse pássaro vai demorar um pouquinho mais para voltar. E não é que eu descobri que ele voltou. Encontrei o livro do Rubem Alves que chama O Retorno do Pássaro Encantado. Retorna. Retorna, só que quando ele retorna, ele tá triste. Ele tá triste, cansado, desanimado. Aí ela pergunta o que está acontecendo. E ele diz que ele não está com vontade de voar e que ele está muito velho. Aí foi que a gente falou isso. Ele falou, espelho. Que espelho? Um espelho que eu ganhei de presente, um espelho de ouro que eu ganhei de presente. E eu olho para ele e ele diz, você está muito velho. Aí eu fico muito cansado. E vai pro cantinho, se enrola e fica ali. A menina olha e fala, não é possível, não é possível, esse pássaro nunca foi assim. Né? Ele sempre teve a vida, os mundos no olhar. Ele sempre voltou com as cores do mundo. Ele sempre prestou atenção no mundo. Ele está, parece que, fechado dentro dele mesmo. Né? E parece que é uma prisão pior do que a gaiola, porque ele está dentro de uma situação onde ele só se encolhe e faz mal para ele. Ele está com algum encantamento, ele está com algum feitiço. Foi procurar um velho mago. O velho mago chega para ela e fala, ele está com o encantamento de quem só olha para si mesmo. Isso acontece. Narciso morreu olhando para si mesmo, querendo pegar a própria imagem, de tão lindo que ele era. Não conseguia. A madrasta da Branca de Neve, ela se olhava tanto no espelho para saber que ela era mais linda, para confirmar que ela era mais linda, e queria saber se alguém seria mais linda que ela. E isso a fez ficar tão fissurada nessa ideia, até o momento que ela escutou, queria destruir, e aí então ela acabou se transformando numa bruxa horrenda. Então o mago ainda falou, não tem nenhuma receita que exista para a gente dar para ele sair. Esse é um processo dele. Não fala processo, mas essa é uma questão que vai estar dentro dele. Ele vai ter que reaprender a amar, ele vai ter que se apaixonar de novo. E você talvez possa ajudá-lo nesse processo. Enquanto isso, o pássaro está lá, na distância,
né? Olhando no espelho, vendo as marcas que o tempo causou nele, ficando cada vez mais deprimido, né? E vai ficando nisso, só que aí vai passando o tempo, aí de repente ele lembra da menina, sente falta da menina, aí ele lembra da presença da menina, do sorriso dela, do cheiro dela, aí a ausência dela faz mal, e aí ele decide ir procurá-la. E nisso ele larga o espelho para ir atrás dela, de uma coisa que era importante para ela, para ele. No que ele sai atrás dela e se separa desse espelho, ele começa a perceber as cores de novo, aí ele começa a ter vontade de sorrir, aí ele tem vontade de abrir as asas, voa e vai embora de novo para olhar o mundo. E ela sabe que ele vai voltar. Rubem Alves ainda termina dizendo que uma pessoa que ama, ela é uma jovem eterna, né? Que o amor faz com que a pessoa esteja sempre em busca dessa vida, dessa energia. Uso essas palavras também, mas é o que ele está querendo dizer na minha interpretação. Por que eu estou trazendo esse tema, então? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas estão um pouco como esse pássaro, né? Estão passando por fases, situações que as colocam neste lugar de não ter vontade de fazer mais nada, né? Várias coisas podem levar a isso, né? Por exemplo, o envelhecer, como ele estava se sentindo mais velho, né? Ele via a velhice nele, né? Às vezes esse é um processo que gera uma certa depressão ou desânimo, ou a pessoa não saber como lidar, causa esse desencantamento agora, né, de que vale a vida. Às vezes a perda de alguma pessoa, ou perdas de situações, ou coisas que se faziam e não consegue se fazer mais. Enfim, algumas situações na vida geram isso, que acaba trazendo baixa autoestima e essa perda da energia vital. E sem a perda da energia vital, né, a pessoa vai cada vez mais se encarafuchando mais, se fechando para a vida, né? E não é fácil sair. Não é? Só que, como disse o mago, o sábio, né, ele falou, não tem uma receita para isso, não tem uma receita. Né? Então, esse é um processo que vai ter que se buscar no interno. Queria levantar também alguma questão, pensar um pouquinho sobre o espelho. O espelho, acho que é uma coisa tão importante, traz uma reflexão tão densa, ou não, também para quem não presta atenção no espelho, né? Enfim, mas tem aquelas pessoas, por exemplo, que elas passam pelo espelho, mas não são ligadas no espelho. Então elas podem passar, dar uma ajeitada, ou para se arrumar mais, né? Ou ver o que pode melhorar. Né? Às vezes você pode olhar para o espelho, né? Depende de onde você está, você vê um espelho, você quer prestar atenção mais ao redor e perceber o que tem no externo, né? Que num lugar desconhecido você se depara com o espelho, tem essa função também. Enfim, o espelho pode ter várias funções para aquela pessoa que está passando, olha, né? E usa o espelho para uma coisa que pode ser boa para ela. Né? Às vezes até uma reflexão, às vezes se faz na frente de um espelho. Tem aquelas pessoas que não param nunca na frente do espelho, nem gostam de olhar para o espelho. Né? Às vezes não é nem que não gosta, ela simplesmente não olha. Né? Então, para as pessoas que está tudo bem, isso também está tudo bem. Né? Mas às vezes isso pode esconder também alguma situação que pode estar relacionada, a pessoa está evitando alguma coisa, né? Ela está também não querendo olhar para si, porque ela pode ver alguma coisa que acha que os outros vão criticar, pode ser que ela esteja evitando ela mesma se criticar.
enfim, várias outras motivações, e às vezes não é nada também, não estou querendo problematizar, só estou levantando possibilidades. Mas às vezes é bom pensar que pode indicar alguma coisa que vale a pena pensar. E tem as pessoas, né, que se olham no espelho, às vezes se olham dessa forma, como ele levantou sobre Narciso, né, que são pessoas que tendem a ter esse olhar mais autocentrado, autorreferente, né, onde elas estão vendo só elas mesmas, não estão prestando atenção em mais nada, né, que pode gerar algumas dificuldades de relação. E tem aquelas pessoas que se olham, né, que parece que é para ver o que tem de ruim nelas, né? Volto a dizer, às vezes isso é um momento e às vezes isso pode estar numa constância maior, né? Mas tem aquelas pessoas que param diante do espelho, né? E às vezes não precisa nem estar olhando para o espelho, tá? Às vezes isso é só a pessoa com ela mesma, como se ela tivesse olhando a sua imagem no espelho, né? A relação dela com ela mesma. Então ela está se sentindo com baixa autoestima, desvalorizada, desanimada, sem saber que tem saída, né? Sem achar, não é nem saber, sem achar, não tem, né? Ter a certeza que não tem saída, né? Então essas são situações, né, que vão levando para essa baixa de energia vital, vão levando para essa depressão, né? E acho que vale a pena pensar que se você estiver vivendo uma situação desse jeito, procure ajuda, tá? Procure ajuda, procure, se for o caso, terapia. Às vezes é indicado algum tipo de medicação para ajudar nesse processo. Enfim, mas o que é importante saber, a chave vai estar com você, né? A chave, a saída, ninguém vai te dar essa chave. Você vai ter que encontrar, não tem receita, né? Então você vai ter que, como esse pássaro fez, em algum momento perceber que tinha alguma coisa boa lá fora e que isso talvez valha esse movimento de eu sair desse lugar onde eu me coloquei, onde eu me prendi. E quando eu estou falando dessa paixão, desse amor, né, eu não estou falando de paixão por outra pessoa, tá? Eu estou falando da paixão pela vida e por si mesmo. Se o tema te interessou, né, indique para amigos, né, deixa seu like. O que eu estou falando hoje tem a ver com a minha visão hoje, a minha percepção hoje, né? Amanhã, semana que vem, pode ser que eu veja mais coisas. Se você vê mais coisas também, manda mensagem, né? Porque isso tudo é forma da gente estar refletindo junto. Tá bom? Se inscreveu no canal, se inscreva. Beijo grande e se cuida.